Vicar, the Pope of the Holy See. Hoje vamos ter uma entrevista imaginária com a profetisa que Deus levantou para o tempo do fim, de nome Ellen White. E vamos dialogar com ela acerca do papado. Como já vimos nas imagens anteriores, o que o papado está a fazer a nível político e como os governantes da nação mais poderosa do mundo se inclinam sob a sua presença. Sabemos que o papado tem vindo a tomar a proeminência em todas as questões políticas, religiosas, ambientais, na família, etc., a nível mundial. Ellen White, como profetisa, tem muito a dizer-nos. Vamos então falar com ela acerca do papado. Far-lhe-emos algumas perguntas e ela, amavelmente e com todo o Espírito de Cristo para edificar, vai apresentar o que Deus lhe mostrou. Senhora White, qual é a sua opinião geral sobre o papado? O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser, a apostasia dos últimos tempos. Mas eu entendo que a Igreja Católica também é uma igreja cristã. O que você quer dizer com isto de apostasia? Deverá esta potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Mas hoje em dia a Igreja Católica mudou. Porque eu não vejo o papado perseguindo e matando os cristãos como costumavam fazer antigamente. Refiro-me ao tempo registado na história quando a Igreja Católica matou mais de 68 milhões de cristãos. Houve uma mudança, mas esta não se verificou no papado. O catolicismo na verdade em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente, diz o bispo O'Connor. A liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. O arcebispo de St. Louis,
Estados Unidos, disse certa vez: a heresia e a incredulidade são crimes, e em países cristãos como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico, e onde a religião católica é parte essencial da lei da nação, são elas punidas como os outros crimes. Você quer dizer que os protestantes do passado diferem dos de hoje em seu conceito sobre o papado? Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada, ensinavam os filhos a aborrecer o papado, e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Mas eu não entendo. Como é que os protestantes podem odiar o papado enquanto afirmam acreditar na Bíblia, que nos fala sobre o amor entre irmãos? Um estudo da Escritura Sagrada, feito com a oração, mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado, e os faria aborrecê-lo e evitá-lo. Começo a entender porque a Bíblia diz claramente em Apocalipse 19:20 que são os protestantes apóstatas, falso profeta, que enganarão as pessoas para receberem a marca da besta. A propósito, qual é a marca ou o sinal da besta? A mudança do sábado é um sinal, ou marca, da autoridade da Igreja Romana. Os que, compreendendo os reclamos do quarto mandamento, preferem observar o falso dia de repouso, em lugar do verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Eu entendo que são os evangélicos e os católicos que guardam o domingo como dia de repouso. Quando você fala de apostasia, significa que a maioria daqueles que hoje guardam o sábado como ensina a Bíblia terminará guardando o domingo como manda o papado? Foi-me mostrada então uma multidão que o lulava em agonia. Estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Mas como é possível que tal coisa aconteça, quando há muita diferença entre católicos e protestantes? Os defensores do papado afirmaram que a Igreja foi caluniada, e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Esses defensores do papado, que você menciona, são os mesmos que se opõem à afirmação de que o Papa é a besta do Apocalipse 13 e o chifre pequeno de Daniel 7? Muitos insistem em que é injusto julgar a Igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos. Que razões levaram Lutero a romper o seu relacionamento com a Igreja Católica Romana, a qual ele serviu como sacerdote? Qual foi a sua convicção? Você poderia citar suas palavras textuais? Lutero disse: "Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo, e que o seu trono é o do próprio Satanás. Oh, quanta dor me causou, posto que eu tivesse as Escrituras a meu lado, o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir atitude contra o Papa, e tê-lo na conta de Anticristo." Sra. White, você já nos deu a sua opinião sobre o papado. Poderia dar-nos agora a sua opinião particular sobre o Papa? Ao representante de Satanás, o Bispo de Roma. Mas eu li em seus livros, obras evangélicos e evangelismo, que não devemos dizer ou publicar uma frase contra personalidades e que isso incita nossos inimigos contra nós. A menos que isso seja positivamente necessário para vindicar a verdade. Então, Sra. White, qual é a mensagem que devemos pregar para justificar a verdade? No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo. Entendo então que não há maneira possível de evitar a perseguição. A propósito,
É verdade que a Igreja Católica planeja usar novamente a tortura, o terror e o crime contra o povo de Deus? A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetiram as anteriores perseguições. Sorrateiramente, e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá, por esse motivo, em censura e perseguição. Finalmente, Sra. White, porque a grande maioria dos religiosos de hoje se opõe às denúncias que você faz do papado e afirma que isso não é ter amor? Os pastores que apreciam agradar aos homens, que clamam, paz, paz. Quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Sra. White, se for necessário, falaremos novamente no futuro sobre esse mesmo assunto e da mesma maneira? Os protestantes têm-se intrometido com o papado, patrocinando-o. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Muito obrigado, Sra. White, por este vital e interessante diálogo para o tempo do fim acerca do verdadeiro caráter do papado. Queridos amigos e irmãos, esperamos que esta conversação imaginária com a profetisa tenha podido ser de consideração, de reflexão e, acima de tudo, de colocar as nossas vidas conforme a luz que temos recebido. Logicamente que a profetisa já faleceu, mas continua a falar através dos testemunhos, porque são também palavra de Deus. Que todos possamos permanecer na fé que uma vez foi dada aos santos, porque realmente os eventos finais já não são finais, mas sim atuais.